Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 158 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2022. Então, o enunciado diz: dentre as diversas planificações possíveis para o cubo, uma delas é a que se encontra apresentada na figura 1. Em um cubo foram pintados em 3 de suas faces quadrados de cor cinza escura, que ocupam 1/4 dessas faces, tendo esses 3 quadrados um vértice em comum, conforme ilustrado na figura 2. A planificação do cubo da figura 2, conforme o tipo de planificação apresentado na figura 1, é. Então, esse aqui é aquele tipo de questão que é conceitual, aqui ele não tem nenhuma conta para fazer, ele envolve aqui geometria espacial. O que a gente tem que saber é imaginar a figura no espaço. E eu aqui, no final desse vídeo, eu vou botar o link para uma outra aula de uma outra questão de um ano anterior que também é dessa mesma forma. Vocês veem que é o tipo de questão que costuma cair no Enem. Então, ele está dizendo que essa aqui é um tipo de planificação possível e que o cubo que ele está mostrando é esse aqui. Então ele quer saber, se ele planificar esse cubo dessa forma, como é que vai ficar a posição desse cubo aqui, cinza, no cubo planificado, né, no cubo aberto. Então ele tem que imaginar o seguinte: vamos imaginar que a gente corte aqui o cubo e a gente abre esse cubo. Ele vai ficar assim. Esse aqui, vamos chamar esse ponto aqui de P, no meio dos dois. Então isso aqui eu só abri essas duas faces aqui. Agora vamos imaginar então que eu abra essa face aqui para baixo, eu abro ele assim para baixo. Então ele vai abrir todo aqui para baixo, para ficar mais ou menos assim, dessa forma. Então, se a gente prestar atenção, esse ponto P está aqui, e eu vou abrir essa face bem para baixo, essa vai ficar embaixo dessa e essa vai ficar por último. Então, se a gente seguir aqui a ordem, a gente vai ver que esse ponto P aqui, que vai ficar nessa face aqui, ele vai bater aqui embaixo. Por quê? Vamos imaginar, se eu pegar esse cubo aqui, essa planificação aqui e fechar. Se eu fechar esse lado aqui, essa coluna aqui vai ficar o que? Vai ficar atrás dessa. Aí agora então, se eu fechar esse lado aqui, essa coluna aqui, ela vai bater aonde? Ela vai bater atrás dessa daqui. E se eu ainda for fechar essa daqui, depois que eu fechar outra, esse ponto aqui vai bater o que? Embaixo aqui do ponto P. Porque eu vou fechando aqui, eu vou dobrando e a coluna aqui vai acompanhando. Então, isso quer dizer que esse ponto aqui então vai bater embaixo aqui. Então quer dizer que esse desenho aqui desse cubo vai ficar aqui embaixo. Então isso quer dizer que a resposta, aliás, aqui embaixo, que eu digo embaixo, né, desse ponto aqui P. Então isso quer dizer que a resposta da questão tem que ser a letra D. Por quê? Esse cubo aqui, ele vai ficar aqui. E eu, na hora que eu estiver fechando, esse ponto aqui vai ficar embaixo desse ponto aqui, que vai ser então a planificação aqui do exemplo D, da alternativa D. Então essa foi a questão 158 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2022. Então eu vou deixar aqui o link para uma outra questão de um outro ano que é bem parecida com essa. Obrigado, até a próxima aula.